Mais uma reflexão, um tempo para conhecermos a vontade de Deus através das Escrituras. Bem-vindo a mais esta reflexão. Temos que andar na vontade de Deus, temos que compreender o que seja viver o reino de Deus na terra, pois Jesus anunciou a chegada do reino e a necessidade de arrependimento, e que para sermos seus discípulos precisávamos negar a nós mesmos, tomarmos a nossa cruz e seguirmos o seu modelo, seguirmos a ele, o exemplo que ele dava. Jesus foi a oferta de Deus em favor do mundo. Jesus foi coerente no que ensinou, no que viveu e na forma como andou. Ele nos ensinou, ele disse que teríamos dele paz abundante, vida plena, mas que no mundo passaríamos por aflições. Ou seja, ele não prometeu uma vida tranquila, ele não prometeu uma vida sem problema, uma vida de sucesso. Nossa expectativa é que a gente tenha uma vida tranquila, uma vida sem problema, uma vida sem luta. Paulo fala sobre isso e fala que se ele não pregasse justamente o evangelho da forma como ele tinha recebido do Senhor, certamente ele não seria perseguido. A gente precisa ser coerente com o evangelho, com o ensino, e não cairmos na incoerência do falso ensino. Quando nós queremos adaptar o evangelho à forma de pensar do mundo, nós ensinamos heresias, sofismas, e nós, na realidade, ou acreditamos em falso ensino, nos falsos profetas, ou nós nos tornamos um por ensinar aquilo que não é coerente com o evangelho de Jesus Cristo. Jesus não prometeu uma vida tranquila, ele não prometeu sucesso, ele não prometeu riqueza. Ele disse simplesmente para vivermos o reino de Deus na terra nas circunstâncias que estávamos. E Paulo reforça sobre isso. Ele diz, olha, ele fala acerca do escravo, se lembramos bem na primeira carta aos Coríntios, olha, se você não é para correr atrás da liberdade, mas se tiver a oportunidade, que pegue isso, mas que a gente deve viver contente na situação que fomos chamados para o Evangelho. A gente precisa não só expressar a gratidão, mas vivermos plenamente o Evangelho na situação que está. Quando começamos a correr atrás das coisas deste mundo, nós perdemos a direção daquilo que seja a vontade de Deus. Conhecermos as Escrituras nos levará a vivermos a plenitude da vontade de Deus. Agora, se a gente olha a vida de Paulo, talvez não precisamos esperar a mesmo tipo de vida o que ele passou, mas não podemos esperar diferente também. Diz lá em 2 Coríntios 11, 23 a 27, ele falando acerca daqueles que procuravam destruir o ministério dele junto aos coríntios. E a incoerência deles está justamente em pregar aquilo que eram as coisas deste mundo. Mas Paulo fala acerca da vida dele, diz assim, são ministros de Cristo, falando como se estivesse fora de mim, afirmo que sou ainda mais. Em trabalhos, muito mais. Em prisões, muito mais. Em açoites, sem medida. Em perigos de morte, muitas vezes. 5 vezes recebi dos judeus 40 açoites menos 1. 3 vezes fui açoitado com vara, 1 vez fui apedrejado, 3 vezes naufraguei, fiquei 1 noite e 1 dia boiando em alto mar, em viagens, muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de assaltantes, em perigos entre patrícios, em perigo entre gentios, em perigo na cidade, em perigo no deserto, em perigos no mar, em perigos entre falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigílias, muitas vezes, em fome e sede, em jejum, muitas vezes, em frio e nudez. Uma vida fácil? Tranquila? Sem problema? Não. O Evangelho é isso, é vivermos a realidade que a gente está, mas coerentes com a palavra de Deus. Quando procuramos desvirtuar, na realidade, estamos não só ou ensinando algo que é falso, que é incoerente com o Evangelho, ou recebendo e aceitando porque é a nossa expectativa. Quando somos enganados pelo diabo, quando queremos atender os desejos naturais, e não quando focamos naquilo que é o eterno,
naquilo que é o reino de Deus, os valores do reino de Deus. Viver o reino de Deus é o que Deus nos chama para fazer. Nós recebemos da vida de Deus, recebemos da sua natureza, somos coparticipantes dessa natureza e capacitados para rejeitar esse modo de pensar do mundo, mas para vivermos a plenitude do Evangelho que está em revelarmos o amor de Deus neste mundo. Não podemos cair no engano, não podemos ser incoerentes, não podemos ser pessoas que vivem sem compreender a vontade de Deus. Temos que buscar o conhecimento, o entendimento através das Escrituras e compreendermos que não vivemos o Evangelho andando neste mundo, usando deste mundo, pensando como este mundo. Estamos no mundo, usamos do mundo, mas não somos do mundo. Queremos viver a plenitude da vontade de Deus, precisamos ser coerentes com o Evangelho que Jesus ensinou, que Paulo pregou e viveu. Só assim a gente vai ser verdadeiramente discípulo de Jesus, expressar o reino, revelar o Pai, manifestar a sua salvação e sermos luz neste mundo. Precisamos de coerência para glorificarmos a Deus. Graça e paz sobre a tua vida. Amém. Gostou da reflexão? Compartilhe. Não deixe de ler as Escrituras. Medite para poder crescer no conhecimento e vontade de nosso Deus e nosso Pai, para que, conhecendo o Senhor, possa o revelar ao mundo.